Você já sentiu que tudo o que conquistou simplesmente não faz sentido? Casas, sonhos, diplomas, prazeres, amizades. Tudo isso parecia tão grande no momento, mas depois se tornou vazio, como areia escorrendo entre os dedos. É duro admitir, mas é exatamente essa a revelação que Salomão nos entrega em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não é apenas uma frase melancólica, é um grito sufocado vindo da alma de quem experimentou riquezas, poder, prazeres e sabedoria. E no final, descobriu que nada disso conseguiu preencher o vazio mais profundo do coração humano. E aqui está a promessa escondida, quando você encara a realidade da vaidade, não como poesia, mas como uma sentença de vida, abre-se uma porta que quase ninguém mostra. A porta para um sentido que não se corrompe, um propósito que não desaparece, quando as luzes se apagam. O que Salomão nos revela não é um convite para desistir, mas para acordar. Ele grita contra a ilusão de que podemos dar sentido à vida apenas acumulando vitórias debaixo do sol. Pense bem, quantas vezes você correu atrás de algo acreditando que quando alcançasse, finalmente teria paz. E quando chegou lá, percebeu que não era suficiente. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. O trabalho que deveria trazer realização se torna fardo. O prazer que deveria trazer alegria se torna prisão. O sucesso que deveria garantir respeito vira apenas mais um peso nos ombros. Salomão expõe isso com a precisão de quem viveu intensamente todas as experiências e concluiu que sem Deus tudo é vazio. E aqui vem a virada que choca. Esse vazio que você sente não é sinal de fracasso. É um lembrete divino de que fomos criados para algo maior. Quando ele diz tudo é vaidade, não é para te jogar no desespero, mas para arrancar suas mãos daquilo que nunca poderá sustentar sua alma. É um chamado à lucidez, quase brutal. Tudo o que você idolatra pode desaparecer em um piscar de olhos. Salomão, em Eclesiastes 2:11, confessa: atentei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Imagine o homem mais rico, mais sábio, mais poderoso da terra, olhando para trás e dizendo não valeu nada sem Deus. E é nesse abismo de consciência que surge a promessa real. Só em Deus a vida ganha cor, peso e eternidade. A vaidade que parecia um fim se torna um início, porque se tudo é vazio longe dele, então tudo pode ser plenitude nele. A alegria simples de comer, de rir, de trabalhar, de amar, só faz sentido quando se reconhece que cada respiração é dom divino. O que você prefere? Continuar correndo em círculos até o corpo cair exausto no pó, ou encarar a verdade agora e deixar que Deus seja o sentido que nenhuma conquista terrena pode oferecer? A vida é breve, mas não precisa ser vazia. Salomão nos mostra o caminho. Admitir que a vaidade não é o fim, é apenas a cortina que se abre para revelar a eternidade. E quando essa cortina cai, você descobre que sempre esteve diante de um palco maior, onde Deus é o único protagonista capaz de dar sentido ao seu enredo. O tempo, ele nunca pede licença, nunca desacelera, nunca volta atrás. Você já reparou como os dias escorrem como areia entre os dedos, mesmo quando tentamos segurar? Ontem parecia distante, mas já passou. Amanhã parece promissor, mas ainda não chegou. Eclesiastes nos joga essa realidade no rosto. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ec 3:1. Não é apenas poesia, é uma advertência cruel e libertadora ao mesmo tempo. A vida não está sob nosso controle e por mais que a gente lute, o tempo sempre vence. Essa constatação pesa. Porque somos criados para querer mais, para buscar o controle, para acreditar que basta planejar bem, que tudo vai dar certo. Mas a verdade
é que existem ciclos que não dependem da nossa vontade. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir. Quantas vezes você já se pegou tentando forçar algo a acontecer no seu tempo apenas para descobrir, entre frustrações e lágrimas, que o relógio de Deus é diferente? E é nesse ponto que a angústia humana encontra uma promessa escondida. A paz, quando você confia no tempo do Senhor. Salomão sabia disso porque experimentou os extremos. Ele viveu festas que duravam dias, construiu templos majestosos, acumulou mulheres, poder e riquezas. Mas no fim, entendeu que o tempo reduzia tudo a pó. Esse choque é necessário. Você pode passar a vida inteira correndo, e quando finalmente parar, vai perceber que desperdiçou anos em busca de algo que nunca esteve ao seu alcance. A ansiedade nasce daí, dessa luta inútil contra os relógios da eternidade. E então, a virada acontece. Perceber que o tempo é um presente, não uma prisão. Cada estação tem valor, até aquelas que parecem inúteis. Até o silêncio, até a espera, até as lágrimas escondem sementes que florescerão no tempo certo. Eclesiastes 3:11 afirma: tudo fez Deus formoso em seu tempo. Isso significa que a sua pressa não apressa Deus, e o seu atraso não atrasa o plano divino. O tempo não é inimigo, é mestre. Ele te ensina a parar, a respirar, a esperar o movimento de Deus. Imagine-se olhando para trás, daqui a alguns anos. O que você vai enxergar? Uma vida devorada pelo relógio ou uma vida marcada por confiança? O tempo não para, mas você pode parar de lutar contra ele. Porque quando se descansa no fato de que cada segundo está nas mãos de Deus, até os dias de espera se tornam tesouros, o peso do tempo se transforma em leveza e a angústia de não controlar vira serenidade. O tempo é invisível, mas deixa marcas. E a maior delas é esta: viver com propósito agora, sabendo que cada estação da vida, até a mais dolorosa, está sendo costurada pela mão do Criador. Você já olhou ao redor e sentiu um nó na garganta diante da injustiça? Viu pessoas mas prosperando, ganhando espaço, acumulando poder, enquanto gente honesta, trabalhadora, que teme a Deus, sofre humilhação e dor? Esse choque é antigo, e Salomão não escondeu a ferida. Disse eu no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. S. 3:17. É como se ele estivesse gritando que o mundo é injusto, sim, mas que existe um juiz acima de tudo, e ele não dorme. Essa é uma daquelas verdades que incomodam, porque no fundo nós queremos justiça imediata. Queremos ver o ímpio caindo hoje, o corrupto sendo desmascarado agora, o mentiroso pagando pelo mal que fez. Mas a Bíblia joga um balde de água fria em nossas expectativas humanas. A justiça perfeita não acontece no nosso calendário, e sim no de Deus. Isso dói. É angustiante ver o perverso sorrir enquanto o justo chora. É como se o céu estivesse em silêncio. E aqui entra a virada. O silêncio de Deus não é ausência, é paciência. Ele permite que o ímpio se sinta seguro, mas cada passo dele o aproxima do juízo. Ao mesmo tempo, ele molda o justo na fornalha da espera, fortalecendo sua fé. Esse choque de realidade é duro de engolir. Muitas vezes, o sofrimento dos inocentes não é esquecimento divino, mas um palco para revelar que a nossa esperança não pode estar neste mundo. Você consegue sentir o peso dessa revelação? O mal, que parece triunfar, está vivendo de crédito, e a fatura um dia chega. Nenhum ato de crueldade passa despercebido, nenhuma lágrima de quem é fiel cai sem ser notada. É isso que Salomão tenta nos lembrar. O juízo pode tardar aos olhos humanos, mas ele é inevitável. E talvez a cena mais sombria seja essa: o injusto, vivendo como se Deus não existisse,
e o justo quase acreditando nessa mentira. Mas é aí que a fé precisa se levantar. O justo juiz está vendo, e no tempo certo ele agirá. A injustiça deste mundo é apenas um eco frágil diante da sentença eterna. Você pode até não ver o acerto de contas agora, mas o tribunal de Deus não fecha, não prescreve, não se corrompe. A injustiça rasga o coração, mas também expõe aonde está a nossa confiança. Se ela estiver nos homens, viveremos decepcionados. Mas se estiver em Deus, teremos a certeza de que cada ato, cada dor, cada lágrima terá sua resposta no tempo perfeito do Senhor. E aí fica a pergunta que queima: em quem você vai confiar quando o mundo virar as costas para a justiça? É doloroso admitir, mas o orgulho é um veneno silencioso que corrói de dentro para fora. Você já percebeu como é fácil apontar os erros dos outros, mas quase impossível reconhecer os seus próprios? Salomão não teve medo de arrancar essa máscara. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. S. 7:20. Essas palavras são como um espelho quebrado colocado diante de nós. Nelas, ninguém sai ileso. A ilusão de perfeição se desfaz, e o orgulho que tanto alimentamos se mostra pequeno, frágil, podre. Nós gostamos de acreditar que somos melhores do que realmente somos, que nossos pecados são pequenos, que nossas falhas são justificáveis, que nossas intenções compensam os erros. Mas quando a luz da palavra ilumina as rachaduras do coração, percebemos o quão distantes estamos da santidade de Deus. Esse é o choque de realidade. Não existe ninguém limpo, ninguém que possa se sustentar diante do Senhor apenas pelos seus próprios méritos. E é aqui que a virada acontece. Porque, por mais doloroso que seja, reconhecer a própria fragilidade é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. O orgulho nos mantém de pé, mas é a humildade que nos coloca de joelhos diante de Deus. E é nesse lugar que a graça nos alcança. Quando Salomão afirma que todos pecam, ele não está nos jogando no desespero, mas nos lembrando de algo essencial. Dependemos da misericórdia divina a cada instante. Imagine alguém que passou a vida inteira tentando parecer forte, impecável, irrepreensível, até que um deslize expôs tudo. Essa cena poderia ser a minha vida ou a sua. Eclesiastes nos lembra que mesmo os maiores caem, e quando caem, descobrem que não existe chão firme fora de Deus. É nesse abismo de falhas que a graça se revela como corda de resgate. O orgulho nos engana porque sussurra que somos autossuficientes, mas a verdade nua e crua é que não somos. E talvez essa seja a maior libertação: admitir a fraqueza. Porque só quem reconhece sua miséria pode experimentar a misericórdia. Só quem se vê pequeno entende a grandeza de um Deus que não nos rejeita, mas nos chama para perto. O orgulho engana, sim, mas a humildade abre os olhos para a realidade. Não somos justos e é exatamente por isso que precisamos tanto da justiça de Cristo. Você já acreditou que bastava correr mais rápido, estudar mais, trabalhar mais, ser mais esperto para enfim conquistar tudo o que desejava? O mundo repete sem cessar: esforce-se e você vai vencer. Mas Salomão quebra essa ilusão com uma frase que soa como um tapa no rosto: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio da carreira, nem dos fortes a vitória na peleja, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Ec 9:11. A corrida nem sempre premia o mais rápido. A batalha nem sempre é vencida pelo mais forte. Essa revelação nos desarma, porque desmonta a narrativa que tanto sustentamos. Quem nunca se perguntou: se eu fiz tudo certo, por que deu errado? Se eu me preparei, por que não consegui? É aí que a vida mostra sua face brutal.
Você pode ser o mais habilidoso e ainda assim fracassar. Pode ser o mais dedicado e ainda ser esquecido. Pode ser o mais justo e ainda carregar dores que não merecia. E é nessa ferida aberta que Eclesiastes toca, revelando que a vida não é controlada apenas pelo esforço humano. E aqui está a virada. Se não controlamos os resultados, o que resta? Resta reconhecer que existe uma mão invisível acima de tudo. O tempo e as circunstâncias estão sob a soberania de Deus. E isso, em vez de nos paralisar, pode nos libertar, porque a obsessão por controlar cada detalhe da vida é um fardo insuportável. Mas quando você aceita que a vitória não depende apenas da sua corrida, descobre um alívio. Você não precisa ser Deus. Imagine um corredor exausto que treinou anos para aquela prova, mas tropeça a poucos metros da linha de chegada. É injusto? Talvez. É doloroso? Sem dúvida. Mas também é um lembrete. O sucesso não é garantido pelo mérito, mas pela graça. E às vezes, a derrota que parece injusta é o caminho para algo maior, para um propósito que só Deus enxerga. A corrida da vida não é vencida por força ou velocidade, mas por confiança. Porque o controle que tanto desejamos é apenas uma ilusão, e a soberania que ignoramos é a única realidade. Salomão nos chama a abrir mão do orgulho de achar que somos donos do amanhã. Você pode correr, sim, deve correr com excelência. Mas no fim, a linha de chegada só faz sentido quando é Deus quem guia os passos. Há uma verdade que todos tentam esconder, mas que bate à porta de cada um de nós. A morte é certa. Não importa quanto você acumule, quanto conquiste, quanto sorria. Um dia o corpo volta ao pó e o espírito retorna a Deus que o deu. Ec 12:7. Salomão não mascara essa realidade. Ele não enfeita com metáforas doces. Ele arranca o véu e nos obriga a encarar o que mais evitamos. A morte é o grande silêncio que grita, lembrando que nenhum de nós é eterno nesta terra. Essa revelação é um choque, porque vivemos como se o amanhã fosse garantido. Fazemos planos, compramos coisas, construímos castelos, como se o tempo fosse infinito. Mas basta um suspiro interrompido, um diagnóstico inesperado, um acidente no caminho, e tudo aquilo que parecia sólido se dissolve em segundos. A fragilidade da vida é incômoda demais para ser ignorada. Eclesiastes coloca diante de nós um espelho cruel. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Ec 12:1. E é justamente aí que a virada acontece. O choque da morte não é para nos paralisar, mas para nos despertar. Salomão não fala do fim apenas para nos lembrar do vazio, mas para nos empurrar ao propósito. Se a vida é breve, então cada minuto é precioso. Se o corpo se desfaz, então a alma precisa ser cuidada com urgência. Porque tudo o que você tem pode ser perdido, mas quem você é diante de Deus permanece. Imagine alguém deitado em uma cama fria de hospital, olhando para o teto e percebendo que todos os títulos, as viagens, os prazeres, os bens, nada disso pode atravessar aquela porta invisível chamada eternidade. Essa cena poderia ser a minha vida, poderia ser a sua. E não é uma cena de terror, é um chamado. Porque ao contrário do que pensamos, a morte não é o fim da história, mas a passagem para o encontro com aquele que escreveu cada detalhe dela. Salomão nos conduz a um ponto de reflexão insuportável. Se sabemos que a morte é inevitável, por que vivemos como se nunca fôssemos morrer? Essa é a pergunta que corta como lâmina. A vida passa depressa, e a única forma de enfrentá-la com coragem é viver em temor e reverência diante de Deus. O silêncio da morte grita para que você acorde hoje, enquanto ainda respira, e decida o que vai levar consigo. Vaidade que se dissolve, ou eternidade que permanece. Chega um momento em que todas as perguntas, todas as buscas, todas as tentativas de preencher o vazio se encontram diante de uma única resposta: temer a Deus
e guardar os seus mandamentos. É Salomão quem diz, como se fosse a conclusão de toda a sua jornada: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Igaque 12:13. É como se, depois de experimentar cada prazer, cada vitória, cada ilusão, ele chegasse ao fim da estrada e dissesse: nada disso tem sentido sem o Criador. Esse é o ponto de virada mais dramático, porque revela que o sentido da vida não está em grandes feitos, mas em algo que parecia óbvio e que todos nós ignoramos. O temor a Deus não é medo paralisante, é reverência, é amor que reconhece a grandeza do Senhor e se curva diante dela. E guardar os mandamentos não é uma lista fria de regras, é a expressão prática desse amor. É viver de modo que cada ato, cada palavra, cada escolha respire propósito. Você já reparou como as pessoas correm atrás de felicidade em lugares onde ela nunca esteve? Um emprego novo, um relacionamento, mais dinheiro, mais viagens, mais aplausos. Mas quando alcançam, percebem que continuam vazias. Salomão nos revela que a verdadeira alegria não está em ter mais, mas em estar no centro da vontade de Deus. E a maior ironia é que aquilo que buscamos desesperadamente já estava, sempre dentro. Um coração que teme ao Senhor encontra descanso até nas coisas mais simples: comer, beber, trabalhar, sorrir. Tudo se torna dom divino quando o Criador é o centro. E aqui vem o choque final: se tudo é vaidade sem Deus, com Ele até os pequenos gestos se tornam eternos. O copo d'água oferecido com gratidão, a oração feita no silêncio da madrugada, a fidelidade em meio à dor, tudo isso ganha peso de eternidade. O sentido da vida não está em grandes monumentos erguidos, mas em pequenas obediências diárias que ecoam na eternidade. O que resta, então? Restam escolhas. Você pode continuar tentando dar sentido à sua vida pelas suas próprias mãos, e vai se cansar, vai se frustrar, vai perceber cedo ou tarde que tudo escapa. Ou pode se render agora, reconhecer que a resposta sempre esteve ali: temer a Deus. Essa é a chave que fecha todas as portas de vaidade e abre a única que conduz à vida plena. Porque no fim, o que mais importa não é o que você conquistou, mas quem você se tornou diante do Criador. Se você chegou até aqui, eu preciso te parabenizar. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem tão profunda, e isso mostra que você está realmente em busca de sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Esse é um passo poderoso, porque revela um coração disposto a ouvir a verdade da palavra e a deixar que Deus molde sua vida de dentro para fora. Agora, eu quero te convidar a interagir. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se não souber o que escrever, apenas digite "sou grato a Deus", para que possamos identificar quem caminhou conosco até o final desta reflexão. Isso nos ajuda a saber que você faz parte dessa comunidade de fé que está se levantando para viver com propósito. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes que vão fortalecer sua jornada espiritual. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E, se o seu coração desejar ir além, considere também se tornar membro do canal. Assim você contribui diretamente para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Ao encerrar, quero te lembrar, aqui ao lado e na descrição, vamos deixar mais 2 vídeos recomendados, cheios de reflexões cristãs que podem edificar ainda mais a sua vida. Continue essa caminhada conosco. Que o Senhor abençoe cada passo seu e que a sabedoria de Eclesiastes ecoe em sua alma todos os dias.